Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje sobre o tema do coração perfeito, amém? Que Davi disse aí para Salomão. Então, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. O tema é o coração perfeito. Então aí você que já viu, no primeiro vídeo que falamos, o que Davi disse para Salomão, o conselho que ele deu, que está aí em 1 Crônicas 28:9, que ele disse: e tu, meu filho Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Amanhã vamos estudar sobre o coração voluntário. Hoje falaremos sobre o coração perfeito, amém? E durante esses dias, irmãos, eu já quero estar enviando para o YouTube, só para o YouTube, não para os grupos de áudio, muitas mensagens nossas que já foram gravadas no ano passado, que essa escola bíblica já tem mais de 2 anos em áudio. Então, mensagem já gravada sobre o coração. Então, temos muitas mensagens exclusivas para a gente entender quem somos nós. Por que nós convivemos com o pior de todos os inimigos, que não é o diabo, não é o mundo, não é fulano que me persegue, mas é meu coração, de onde vem a palavra eu faço como eu quero, ninguém me manda, não me interesso nada pelo que Deus me fala, sou ovelha sem pastor. Isso tudo é coração. Então agora, nesse segundo vídeo, quero falar para ti algumas coisas que a Bíblia fala sobre motivos de eu precisar ter um coração perfeito, que foi o motivo de ter feito Davi ter dado conselho para seu filho ia ser o próximo rei de Israel, ia ter multidão de gente que estaria ao seu comando, tanto do exército como de outras pessoas comuns, como pais, filhos, avós, de muitas famílias. Israel naquela época um povo de cerca de 200 milhões de pessoas, muita gente, e Salomão teria que governar sobre todos, para dar leis e dar testemunho, para poder o povo seguir também, como multidões na época de Davi seguiram Davi no caminho de Deus. Então, por que Davi disse: segue o coração perfeito? Aqui na minha tradução da Bíblia mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. O que é um coração perfeito? Irmão, perfeito é um termo muito usado na Bíblia, muito usado na tradução antiga. Nas traduções modernas, Satanás usou muitos tradutores para excluir essa expressão da Bíblia. Por quê? Porque o homem, quando não tem uma comunhão direta com Deus, Satanás coloca muita coisa, usando teólogos, usando pregadores, usando ensinadores que dizem que sabem tudo, e o diabo usa isso para rasurar a Bíblia, para excluir coisas da Bíblia, como essa coisa interessante e super importante para a gente se relacionar com Deus, chamado perfeição. Nós temos até um vídeo gravado aí, que é baseado num livro que eu escrevi. Você sabe, escrevemos muitos livros sobre vários temas, e tem um vídeo já aí, antigão, que já está aí, em outro site, que eu usei
para entrar no YouTube e enviei essa mensagem. Salvo engano, está em 3 vídeos com o tema Eu Quero Ser Perfeito como Jesus. É o tema de um livro que nós escrevemos, que a gente dá seminário por aí nas igrejas sobre a perfeição. Então você bota aí no YouTube, eu quero ser perfeito como Jesus. Aí tu bota Wagner de Jesus e tu vai ver, são 3 vídeos antigos nossos, né? Esse vídeo deve ter 10 anos, 15 anos que eu gravei esse vídeo. E depois alguns sites do YouTube foram tirando muita coisa nossa, a gente foi perdendo alguma coisa, que eu colocava minhas mensagens em site junto com o islamismo, com mensagem contra o islamismo, e o YouTube disse: você está praticando ódio nas tuas pregações, porque eu apenas citava versículos do Alcorão explicando por que não devemos ser muçulmanos nunca, por causa do ódio contra judeus, do ódio contra cristãos, que eles matam todos os cristãos nos países onde a maioria é de islâmico. Então o YouTube disse: você está fazendo ódio. Tudo que estava naqueles vídeos foi tirado e jogado fora, o site inteiro. Então depois eu fui jogando através de outros sites, mensagens antigas, que eu tenho muitas mensagens antigas em vídeo e áudio, e essa é uma delas que está aí, entendeu? E você pode acessar. Mas irmãos, durante esses dias que eu estou aqui em São Luís, vou gravar várias mensagens de áudio para enviar para o YouTube. Depois você acessa Escola Bíblica 24 horas, Wagner de Jesus, no YouTube. E você vai procurar vários vídeos que nós vamos enviar só áudio de Escola Bíblica já gravados com respeito ao coração. Aqui hoje e amanhã e depois, quem sabe, vamos estudar algumas coisas só sobre o coração, tá bom? Mas vamos enviar os que já estão gravados para o YouTube, amém? Ponto. Então olha só, por que Davi diz coração perfeito? Perfeito não é que não erra, meu irmão. Biblicamente não há ninguém que não erra. Perfeito é quem quer dar o melhor. Para Deus, Ele só aceita se for cada vez o melhor. A gente melhorando, maturando, deixando de fazer o mal cada vez mais. E tudo que se fizer para Deus, Ele quer o melhor. O nome disso é a busca da perfeição. Viver cada vez com esse coração melhor. O nome disso é coração perfeito, que é aquele que nunca mais quer cometer os erros do passado, para cada vez mostrar para Deus e para o mundo que Ele mudou em todas as áreas da sua vida. E é isso que Davi fez na vida dele, é isso que Davi queria que Salomão vivesse, para poder governar, para ser o exemplo de vida para o povo de Deus da época, que era Israel. Bem, por que o coração perfeito? Porque na Bíblia tem vários tipos de coração. No povo de Deus, o povo de Deus muitas vezes foi visto por Deus como um coração que Deus detesta, coração que Deus odeia, por causa do coração que faz coisas que Deus abomina. Por isso, nós vemos algum tipo de coração aqui, que eu acredito que nos vídeos que vou enviar para o YouTube, que é áudio transformado para vídeo, nós vamos enviar esses temas também. E depois eu peço que você, que gosta de estudar a Bíblia, que sabe que precisa estudar para se aperfeiçoar mais, ouvir mais, aprender mais, então eu peço que você busque lá no YouTube. Então aqui na Bíblia tem algumas coisas sobre o coração do povo de Deus, que por isso fez muita coisa errada, e Deus também pagou caro a eles, que a Bíblia diz que tudo que se planta, se colhe. Então, por exemplo, no tempo de Jeremias,
que foi no ano 600 a.C. e Davi viveu no ano 1000 a.C. Então, no tempo de Jeremias, o povo de Deus era conhecido por Deus como povo de coração maligno. Jeremias 3:17. Então, já imaginou por que eu preciso estar em busca do coração perfeito? Porque eu mesmo, como povo de Deus, se eu viver como o povo de Deus da época de Jeremias, que nós temos muitos vídeos aí, áudios já gravados nessa escola bíblica, só sobre o período de Jeremias, como Deus precisou destruir aquela nação toda e ficou apenas remanescentes por causa do comportamento que era de um povo maligno. Então, meus irmãos, toda vez que eu quiser viver o mal e não o bem, eu vou viver igual o povo da época de Jeremias. Mesmo cantando, orando nas igrejas, Deus me vê como coração maligno por causa das minhas ações. Tá certo? Que a gente tem que viver livre de todo o mal da nossa vida, para a gente ser uma bênção para a nossa casa, uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para o nosso local de trabalho, uma bênção no colégio, na rua, em qualquer lugar. E Deus vai nos dar muita bênção também por aquilo que a gente está passando para os outros, com o comportamento nosso, com os conselhos, com o nosso testemunho. Muita porta boa vai ser aberta, mas com o coração maligno, nunca, meu irmão. Então, na Bíblia, nós temos aqui, por exemplo, alguns tipos de coração, o de Salomão, 1 Reis 11, verso 9, o coração de Salomão estava desviado de Deus, ele já velho. Então é assim que diz, o coração de Salomão se desviou. E se você não sabe, procure ler depois do verso 9 de 1 Reis 11, que a Bíblia diz que Deus levantou vários inimigos contra Salomão, pelo mal que ele passou a viver daí para frente. Uma das coisas, irmãos, que Salomão fez nesse período, eu vou dizer para vocês. Tu sabia que tem coisa que até hoje Salomão deixou como herança maligna contra um grupo de pessoas chamado hoje de os satanistas, ou os Illuminatis, ou os maçons dos altos graus? Eu vou te explicar. A maçonaria hoje se gaba de ser maçom, o povo maçom, por causa de Salomão. Pode ver que até o prédio, de tudo quanto é prédio maçônico, ou de qualquer pastor que é maçom, que tem muitos pastores bandidos que são maçom, filho do diabo, desviado, igual Salomão nessa época, eles constroem suas igrejas para dizer somos maçons. Por quê? Porque faz o prédio da igreja deles igual o prédio lá do templo que Salomão fez. Mas o pior não é isso. Os satanistas usam livros, irmãos, que atribuem a Salomão, que dizem eles que Salomão escreveu, não está na Bíblia, mas eles é que dizem que pegaram esse testemunho de Salomão, de livros, chamado, por exemplo, que está aí no YouTube, você pode buscar, que é um livro de invocar demônio, que a maçonaria dos altos graus usa, chamado As Cravículas de Salomão. E tem vários outros livros unidos a esse, que o povo de Israel satanista passou para os maçons do mundo inteiro, e aqueles que estão nos altos graus, envolvidos cara a cara com Lúcifer, usam esses livros exclusivamente para invocar demônio, porque eles dizem que Salomão invocava demônio, e a Bíblia diz isso também, viu? Que Salomão em sua velhice ficou doido, chapado,
chapado de demônio, adorando demônio, fazendo casa para demônio. E depois é que ele se reconcilia e escreve o livro de Eclesiastes, graças a Deus que escapou da mão do diabo, mas deixou essa herança maligna. Cuidado você, se você, no período que você está desviado, você vai deixar muita gente do diabo copiar você, e Deus vai te cobrar, principalmente se você morrer desse jeito. A valência de Salomão, que ele se saiu disso enquanto é tempo, mas por isso temos que avisar nossos filhos como Davi avisou. Então, por que ele pediu para Salomão? Davi disse: procure ter um coração perfeito. Outra coisa, aqui na Bíblia, meus irmãos, diz que Salomão, ou Davi, antes de morrer, ele fez uma oração. 1 Crônica 29, 19, ele pediu para Deus: Senhor, dá um coração perfeito para Salomão. Mas a parte de Deus ele fez, ele deu. Só que lá na frente, Salomão, diz a Bíblia, que ele se apaixonou por mulheres estrangeiras, e aquilo desviou ele, que aquelas mulheres vieram trazendo um monte de coisas diabólicas que elas pegaram da religião delas. Nunca quiseram a religião de Israel, mas trouxeram satanismo, idolatria, feitiçaria. E Salomão, diz a Bíblia, ele amou essas mulheres e fez muito o gosto delas. E aí o diabo entrou nele para deixar um monte de herança. Vamos orar mais para nossos filhos, vamos falar mais para nossos filhos, vamos avisar o que aconteceu com homens como Salomão, que o próprio Deus levantou inimigos contra Israel por causa de Salomão. Deus sempre vai fazer assim, irmão. Quando a gente está sendo um estilo de vida ruim para os outros, vamos avisar nossos filhos, ou então eles vão sofrer. Bem, o coração, nós vamos estar estudando esses dias sobre coração, porque na Bíblia, na época de Jesus, na época de Ezequiel, por exemplo, que era mais ou menos no tempo de Jeremias, o povo era chamado de coração de pedra. Que é um coração de pedra, que Deus diz aqui: eu quero arrancar teu coração de pedra para dar um coração de carne, para que tu possa dar os meus mandamentos e possa receber o meu espírito e andar nos meus estatutos. Coração de pedra, irmão, é quando a palavra de Deus nunca entra nele, jamais. Cuidado você que diz que é povo de Deus, mas não quer ouvir a verdade. Um coração tão duro. E Deus disse: eu quero tirar esse coração de pedra para te dar um coração de carne. Essa foi a mensagem que Deus deu para levantar o povo de Israel através de Ezequiel, para trazer eles de volta. Só tinha um jeito: tirar o coração de pedra, mudar esse coração num coração de carne, porque somente, irmão, assim Deus pode trabalhar em nossa vida, mudar tudo e abençoar a nossa vida. Mas o povo também, na época de Ezequiel, rejeitou e sofreu. Nabucodonosor de Babilônia invadiu Israel, porque o povo não quis ouvir. Muitas mortes aconteceram em Israel, um aprisionamento gigante. Na época do Zacarias, que foi um pouco antes de Ezequiel, irmão, o povo era chamado de coração duro como diamante. Zacarias 7:12. Tu já imaginou? A pedra, ela é dura, mas o diamante, irmão, é super mais duro, embora sendo uma pedra preciosíssima, caríssima, mas é duro. É isso que Deus está dizendo para Israel: olha, vocês são muito valiosos para mim, mas por ser duro demais, eu comparo vocês como diamante. Então, no tempo de Zacarias, Deus queria falar, queria mudar eles, queria entrar a palavra neles, para mudança, para melhorar tudo,
muita bênção, mas eles rejeitaram, não quiseram ouvir o que Deus falou, e sofreu toda vez que Israel rejeitou, endureceu o coração, irmão. O mal se apoderou deles. É assim que a gente tem que avisar os filhos. Avise teus filhos, avise as pessoas por aí, irmão. Envia esse áudio, esse vídeo para alguém. Diga que Deus não pode operar em quem tem coração duro. Na época de Cristo, por exemplo, o povo que ouvia, ele chamava eles de coração duro, o povo que endureceu o coração. Está aqui na Bíblia, irmão, aqui no livro de Mateus, tá certo? Em vários outros textos. Por exemplo, Mateus 13, verso 15, ele pregando e disse: olha, esse povo está tudo de coração duro, por isso crucificaram ele, porque rejeitaram. Na época de Paulo, ele pregando, a mesma coisa ele usou em Atos 28, 27, povo que ouvia ele era povo de coração duro, por isso Paulo apanhava do povo, eles prendiam ele passava fome e continuava pregando para um povo de coração duro. E Hebreus 3, 7 e 8 diz: se hoje tu ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece seu coração. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, viu? Porque na Bíblia diz: filho meu, me dá o teu coração. Provérbios 23, 26. Me dá o teu coração. Porque o coração, irmão, é onde habita a alma e o espírito. O coração bíblico que a Bíblia está falando aí, nunca é a bomba que bombeia sangue. Não, porque tem gente que pode fazer transplante de coração quando está para morrer, né? Está com problema no coração. Aí diz: mas tem que fazer o transplante. E tu nem sabe como era a vida espiritual da pessoa que deu aquele transplante, né? Às vezes morreu num acidente de carro, de morte súbita, morreu por aí de alguma morte, ou normal ou não, mas ele é um doador de órgão, e você, vamos dizer que está precisando desse tipo de coração, e pega aquele coração. Se fosse o coração, esse tipo, que pode ser o coração maligno, desviado, etc., coração duro, então muita gente que eu conheço do cristianismo que usou esse tipo de transplante estava arrebentado espiritual, porque pegou o coração de outra pessoa. Não, irmão, quando a Bíblia se refere ao coração perfeito que Davi pediu a Deus para Salomão, é a alma e o espírito que mora ali, viu, no coração da gente, que na verdade não é na bomba que bombeia sangue, é a parte espiritual de cada um de nós. Amém? Tá, envia essa mensagem para alguém. Vamos nunca deixar Deus ver a gente com o coração maligno, aquele que faz o mal de perversidade. E toda vez que Deus fala, ele endurece tanto para dizer: comigo não fale comigo, não trate esse assunto comigo, da palavra não me interessa. Cuidado, para você não sofrer como Salomão e tantos outros, como Israel sofreu muitas vezes, porque fez o coração duro e teve que pagar seu preço. Tudo que plantarmos vamos colher, disse Jesus. Enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas, que eu conhecerá, disse Deus. Jeremias 17, 9 e 10. Ele dizia: o Senhor esquadrinha o coração, prova os pensamentos, para dar para cada um segundo o fruto dos seus caminhos e das suas ações. Então o coração, ele produz ações, e são ações que podem ser para abençoar a minha vida e abençoar os outros, ou sendo coração maligno, vou fazer como está esse mundo aí, cada vez transformando o mundo para pior, com meus conselhos, com meu estilo de vida, o mundo cada vez igual, ou pior do que Sodoma e Gomorra, é isso que estamos vivendo hoje, um mundo de injustiça, de corrupção, por causa de corações que rejeitam Deus, e pior, vão morrer com o coração maligno, nunca podem receber as bênçãos eternas que Deus quer dar, na cidade de ouro que Ele prometeu lá em cima para todos os que querem viver como Davi viveu, e como ele aconselhou muitas pessoas a viver como ele, e como outros que serviram a Deus de verdade.
ganharão vitória esses dias. Pronto, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.